Se tem uma maneira muito simples e objetiva do sobrenatural dar as caras, essa maneira pode ser através das fotografias. Muitas pessoas juram terem fotografado algumas pessoas que já não estavam mais com vida. Nós procuramos algumas dessas fotografias e não demorou muito em nossas pesquisas para aparecerem esses resultados. Então, vamos lá com Adversos conferir algumas dessas fotografias onde pessoas que já faleceram podem terem saído nelas. Uma mulher sempre fazia alguns passeios noturnos próximo à sua casa. E assim como estava em época de fim de ano, a maioria das árvores ficavam enfeitadas, deixando assim elas muito bonitas. E essa mulher, vendo como essas árvores estavam maravilhosas, tinha o costume de fotografá-las para assim publicar em suas redes sociais aquele passeio noturno. Mas foi numa noite que ela acabou fotografando aquelas mesmas árvores nas quais ela sempre fotografava, que próximo a elas saíram diversos vultos brancos. E não demoraram para eles aparecerem na imagem. Foi a mulher fotografar e eles aparecerem. A mulher nunca soube explicar de forma alguma o que teria saído naquela imagem, mas para ela há uma possibilidade de serem espíritos, pois segundo algumas pessoas disseram àquela mulher que vozes eram escutadas ali próximo. Poderiam serem desses espíritos? Brincar com um tabuleiro Ouija por si só já não é uma coisa muito legal. Mas essa moça foi muito além. Ela estava brincando com seu tabuleiro e fez diversas perguntas através daquele acessório. Segundo ela, veio através do tabuleiro Ouija a ordem para que ela tirasse uma selfie. E assim a moça pegou seu celular e acabou tirando a selfie. Porém, na imagem ela não saiu sozinha. Atrás dela aparece um ser estranho, na qual é difícil identificar. Mas saiu, atrás daquela moça, olhando diretamente para a câmera também. Não precisamos nem dizer que essa moça acabou tomando um susto tremendo e se desfazendo daquele tabuleiro de uma vez por todas. Os irmãos usavam a academia. Essa academia ficava na casa deles. Um dos irmãos tentava levantar um peso, na qual ele não estava aguentando. O outro, ao ver aquela cena, logo resolveu fotografar para tirar uma onda com ele. Mas os dois, ao verem a imagem, tomaram um susto tremendo, pois numa porta que dava entrada na academia, que ficava bem ao lado de onde aquele irmão levantava o peso, saiu uma mulher de branco, na qual eles não souberam de quem se tratava e nem que aquela mulher estava ali. E parecia estar acenando diretamente para a câmera. Os irmãos juram que não havia ninguém naquele momento, a não ser eles dois, que não havia mulher alguma, e nem souberam quem seria aquela mulher. Fato é que na imagem mostra que os dois não estavam sozinhos naquela academia. Familiares resolveram fazerem um almoço de Páscoa para comemorar aquela data. A mesa estava repleta de alimentos. Os familiares estavam ansiosos para começarem a comerem. Mas uma das familiares resolveu que iria tirar uma fotografia da mesa e daquelas pessoas que estavam próximas ali, se preparando para comer. Mas todos acabaram se assustando com uma possível penetra que não estava presente ali no momento, pelo menos que eles estivessem vendo.
E para piorar, ela só saiu na imagem do espelho. Mas aqueles familiares reconheceram. Se tratava de uma familiar falecida, na qual sempre marcava presença nessas comemorações. Aquela fotografia que assustou a todos mostrava a eles que ela ainda continua participando junto com eles. Uma moça e seu pai estavam hospedados em um hotel. Um hotel que, por sua vez, era 5 estrelas. A moça então fez diversas selfies, fotografando-a em diversos locais daquele hotel. Mas uma dessas fotografias acabou chamando a atenção daquela moça. Ela percebeu que numa dessas fotografias apareceu uma pessoa logo atrás dela que olhava também para aquela câmera. A moça jurava que não tinha ninguém naquele momento atrás dela. E assim resolveu mostrar aquela imagem para seu pai. Mas seu pai, ao ver a imagem, tomou um susto danado, pois segundo ele se tratava do falecido pai dele, que por incrível que pareça viajava sempre com ele, e ficavam os dois hospedados naquele hotel também. Não precisa dizer que a moça tomou um susto tremendo ao saber disso, mas ainda guarda com ela a imagem do suposto fantasma do seu avô. Uma família se divertia tirando férias na Bélgica. Assim visitava diversos locais naquele país, fotografando todos em diversos locais. Inclusive a mãe, o pai e a criança subiram em um bondinho. A mãe sentou no banco à frente para assim poder fotografar o pai e o filho. Ao revelar a imagem, a moça percebeu que bem ao lado da senhora, que estava de branco, aparecia uma outra senhora, também de branco, porém com o rosto totalmente negro. Aquela família afirmam que só havia uma senhora logo atrás do pai e do filho, mas a imagem mostrou que ao lado daquela senhora havia uma outra, na qual ninguém conseguia ver seu rosto. Aliás, ninguém sequer conseguia ver ela mesma presencialmente ali. Essa fotografia foi tirada por duas amigas dentro de um ônibus escolar durante a noite. Essas amigas eram grudadas uma na outra e assim elas se fotografavam com frequência. Nesse exato dia onde elas se fotografaram naquele ônibus noturno escolar, elas notaram algo diferente naquela imagem, pois logo atrás dela aparecia uma figura que parecia também não ter um rosto muito amigável. Seus olhos brilhavam e essas moças estavam sentadas no fundo do ônibus, ou seja, no último banco do ônibus. Ali atrás não deveria aparecer nada e ninguém, mas aquilo deu um jeitinho de aparecer naquela imagem. O que seria aquilo? Ninguém sabe. Uma família teria se mudado de uma casa após perceberem que ela vinha sendo assombrada por um fantasma de uma menina, sendo que até seus vizinhos antes lhes alertaram sobre essa possível assombração. Eles não acreditaram, mas de repente começaram a ouvir barulhos, choros, vozes e até passos. Mas o que mais chamava a atenção da família eram as risadas, que pareciam ser de uma criança. E foi exatamente essa fotografia que fez com que aquela família se mudasse de vez dali. A família ajeitou a câmera para ver se filmava ou fotografava algo ali. Na imagem de vídeo nada saiu, mas na fotografia, algo que estava parado atrás da porta acabou saindo. E aquilo se parecia muito com uma menina, sendo que aquela família só tinha filho homem, fazendo com que aquela família acreditasse que aquilo seria o fantasma daquela menina que assombrava aquela casa.
e assim saindo dali, definitivamente. Esta imagem virou reportagem em diversos jornais espalhados pelo Brasil. Um fato que ocorreu no interior de São Paulo, mais especificamente na cidade de Marília. E foi quando um irmãozinho pegou o celular de sua mãe para fotografar o seu irmão menor, um bebezinho. E não é um celular de última geração, onde as manipulações de imagem se tornam muito mais fáceis. Então o menino fotografou seu irmão. Logo, ao olhar para a imagem, viu que aparecia o rosto de alguém, mais especificamente de uma senhora. Logo, o menino gritou à sua mãe e mostrou a imagem para ela. E naquela casa, só haviam os três: o menino, seu irmãozinho e sua mãe. Aquela senhora não estava na casa, nem deveria sair naquela imagem. Para piorar, aquela mãe disse que nunca havia visto aquela senhora na vida. Mas por algum motivo, ela resolveu que teria que sair naquela imagem para mostrar que estava presente ali. Pois ninguém, pessoalmente, estava vendo ela. Esse vídeo terminou por aqui, mas em breve vamos voltar com mais algumas sessões de fotografias de possíveis fantasmas.